Peço perdão a todos, tá? E obrigado para quem aguardou a gente. Bora! Então, vamos lá, pessoal. Como eu disse previamente, né, ali, eu tenho que saber fazer uma boa anamnese quando se tratar de hanseníase, certo? E nessa hanseníase, eu tenho que saber conduzir o meu exame físico, solicitar exames complementares, sempre lembrando que se tiver que lembrar de algum, vai ser essa baciloscopia, tá? Como eu disse lá no protocolo, né, tem vários exames a serem solicitados, né? Então, assim, a baciloscopia é o que vai definir, vai me ajudar a classificar ali se é múltiplo ou se bacilar. Então, o ideal é que a gente possa seguir esse padrão, certo? Então, quando a gente fala de hanseníase, aqui é anamnese, né, com esse materialzinho que a gente vai disponibilizar para vocês, aqui eu tenho tudo o que eu preciso para poder pontuar, certo? Então, se eu pontuo, fiz uma boa caracterização da lesão, né, conduzi a epidemiologia do caso, né, eu sigo ali para o meu exame físico de forma correta. O que tem de específico e importante no exame físico? Né? Claro que ali, quando a gente vai realizar uma estação, a gente tem uma ordem a seguir, né? Todo mundo já tem um automático, um exame físico segmentar. O que a gente mais esquece? Exame físico neurológico. Na maioria das vezes, muita gente adota a ideia de verbalizar sempre o exame físico neurológico. E no caso da hanseníase, não é menos importante, devo sempre verbalizar um exame físico neurológico. Tá? Mas, basicamente, solicito, né? No dia da prova, vocês podem basicamente verbalizar que vai realizar ou solicitar, tá? Previamente, higienizo as mãos, calço as luvas, peço para que você se direcione até a maca, tá? E vou realizar o exame físico do paciente. Se nas minhas tarefas estiverem, realize o exame físico, é diferente de verbalizar, né? Ali, no caso, o exame físico, tá? Então, realizar, geralmente vai ter uma maca ou o próprio paciente simulado, né, ou um manequim para vocês realizarem o exame físico, tá? Agora, se for para basicamente solicitar, solicito exame físico geral, sinais vitais, exame neurológico, exame físico de ectoscopia de pele e mucosas, né, exame físico respiratório, cardiovascular, exame físico abdominal, exame físico de extremidades, tá? E eu dou ênfase no que eu mais quero, tá? Eu quero avaliar essas lesões. Então, eu vou avaliar ali também do inspeção, né, ectoscopia das lesões das manchas, certo? Então, sempre lembrando, eu verbalizo aquilo que eu quero no geral, mas dou ênfase no principal. E o que eu notei, né, durante esse período, do principal, do que mais acontece, é basicamente eu solicitar e fazer a leitura em voz alta. E quando vem no meu padrão esperado de prova, interpretou o exame físico e identificou tais coisas, o que vai pontuar no interpretou? Aquilo que eu dei ênfase. Tá? Então, basicamente, se eu tenho um paciente que está ali, sinais vitais normais, eu devo dar ênfase também. Por quê? Se é uma doença onde eu avalio gravidade, né, de acordo com a gravidade de acordo com sinais clínicos, sinais vitais, então vai pontuar eu verbalizar que os sinais vitais estavam normais, né? Porque eu classifiquei essa doença como leve justamente porque os sinais vitais estavam normais. Então, sempre verbalizo demais exames normais e dou ênfase naquilo que está alterado, ok? Então, a ideia é sempre verbalizar o máximo possível, porque o que pontua não é o que eu penso, é que eu verbalizo. Tá? Então, às vezes, eu até sei, mas se eu não sei verbalizar, não adianta. Né? Eu sei realizar o exame físico abdominal, mas não sei como verbalizar, não vai adiantar. Então, a ideia é treinar verbalização, certo? Várias pessoas realizam vários procedimentos no dia a dia, alguns já trabalham, mas saber verbalizar é diferente, certo? Então, solicitei esses exames físicos, o que vai vir para mim? Os impressos. E nos impressos, eu tenho que saber interpretar, tá? E o que pontua é a interpretação do específico e do normal. No caso aqui de uma hanseníase, né? Se eu solicito exame físico neurológico e ele vem normal, por exemplo, eu não coloquei aqui no nosso materialzinho só porque ali a gente está abordando mais específico, né? Mas eu devo verbalizar exame físico neurológico sem alterações, porque isso faz parte da avaliação neurológica geral do paciente, né? Que consta ali de rotina, entre aspas, no paciente acometido pela hanseníase, tá? Então, se eu tenho aqui, até que escrevi errado ali, formas clínicas. Porque o meu tripé é aquilo, é caracterizar a hanseníase e identificar a forma clínica, tá?
E o que acontece? Mais um decoreba aí sobre hanseníase. Muitas das vezes, a gente esquece as formas clínicas, né? Não sabe, lembra quais são, pelo menos. Então, eu gosto de falar que são as ditas formas clínicas, né? As ditas e, por último, é a maldita, né? Então, as ditas são a dimorfa, indeterminada, D de dimorfa, I de indeterminada, T de tuberculoide, A de a maldita virchoviana, que é aquela multibacilar ali que pega a gente, que é algo mais, um pouco mais avançado, certo? Então, ditas formas clínicas, tá? Eu tenho que caracterizar, isso vai pontuar, e também na minha verbalização de diagnóstico, certo? Então, ao exame físico, vou ter que saber caracterizar. E a dica é aquela: se eu não sei verbalizar, caracterizar a lesão dermatológica de forma rotineira, eu vou basicamente aqui verbalizar o que eu sei da lesão. Se é uma lesão hipocrômica ao centro, com bordas elevadas, eritematosas, certo? Se eu sei que é isso, mesmo não sendo relativo à imagem específica, né, mas sempre quantificar a quantidade de lesão, essas bordas aparecem ser sobreelevadas, porque muitas das vezes nem dá para identificar se ela é sobreelevada ou não. Né? A gente tem uma imagem ali muito inespecífica. Então, a verbalização, às vezes, ela pode ser do que eu sei, certo? Então, nós temos a dimorfa, indeterminada, tuberculoide e a virchoviana. A virchoviana, por exemplo, viria a ectoscopia, um paciente ali com aquela face virchoviana, né, muito característica, e que ela é sempre multibacilar. Então, fiz uma anamnese, eu identifiquei que é uma hanseníase. E aí, no meu exame físico, eu identifiquei a forma clínica, certo? Ali eu já devo verbalizar, inclusive para me ajudar na abordagem, né? Então, eu já verbalizo como é a lesão e falo, característico de hanseníase, indeterminada, ou tuberculoide, ou dimorfa, ou virchoviana, certo? Tudo aí baseado em imagem. Dimorfa tem mais de uma lesão, geralmente, a hanseníase tuberculoide é uma lesão, aquela, a indeterminada, é aquela de início, aquela mancha hipocrômica, né? É o quadro inicial ali da hanseníase, uma única lesão hipocrômica, certo? Então, assim, entender as formas clínicas e verbalizar ela vai pontuar. Basicamente, o que eu quero passar para vocês é isso. Eu tenho 10 minutos para executar a estação. Tem muitas informações que podem vir em hanseníase. Mas o que pontua? O específico. É eu realizar uma anamnese perguntando se tinha ausência de suor, ausência de sensibilidade no local da lesão. É eu, ao solicitar o exame físico neurológico, incluso verbalizar corretamente a descrição da lesão e classificar essa forma clínica, certo? E verbalizar isso, demonstrar, porque interpretou o exame físico, não é leu em voz alta o exame físico, certo? Então, interpretar é diferente de ler em voz alta. Ainda que a leitura inicial em voz alta, ela auxilia a gente, mas sempre no final faça um resumo para o paciente. Identifique, chama a atenção tal coisa, o restante do exame físico está normal. Porque, como eu disse, quando a gente lê o padrão esperado de prova, está lá, interpretou, é diferente, certo? Deu ênfase, é mostrar que você vê que aquilo tem relevância para o quadro. E aí, na observação da imagem, a gente pode reparar aí, por exemplo, que eu gosto sempre que, no exame físico, eu consigo, às vezes, classificar se ela é pálsea ou se ela é multibacilar. Tá? Até 5 lesões é pálsea e bacilar. E por que isso é importante para a gente? Para mim determinar o tempo de tratamento. Tá? Então, a pálsea bacilar, né, a gente geralmente trata e faz uma poliquimioterapia por 6 meses. E a multibacilar, 12 meses, às vezes até mais. Certo? Então, classifiquei, identifiquei a forma clínica, verbalizei isso, né? Sempre lembrando que um critério absoluto é a baciloscopia tem que ser obrigatoriamente positiva, ela é obrigatoriamente multibacilar, tá? Para ser paucibacilar, a baciloscopia não pode ser positiva. Por isso que eu digo, se tem um exame complementar que eu tenho que solicitar, é a baciloscopia. Tá? Porque quando você vai no protocolo lá, se você for revisar, tem um monte. Ultrassonografia, eletroneuromiografia, ultrassonografia de nervos periféricos, entre outros, ok? Até biópsia, né? E o que eu coloquei de exames complementares para a gente, para abordar de forma mais específica? Aquilo que eu quero dar ênfase para vocês. Baciloscopia de esfregaço dérmico, né? Por quê? Se eu tiver que... Já fiz a minha anamnese, já fiz o meu exame físico, agora estou nos meus exames complementares. E sempre com direcionamento, tá? Então, terminei minha anamnese, agora eu vou realizar o meu exame físico. Porque isso ajuda o examinador, que está ali com um papelzinho, prestando atenção no que você está falando, a pontuar. Tá? Então, gestão de tempo e direcionamento são pilares fundamentais aí na execução da estação. Tá? Então, solicito baciloscopia de esfregado dérmico.
tá? Seria o fundamental segundo o protocolo. Eu não estou falando que eu não tirei do GPT, eu fui lá e li no protocolo, e lá diz, tem cara, pele, nervo de hanseníase, o diagnóstico ele é clínico, tá? Outros e demais exames, por exemplo, a biópsia de pele, somente se houver dúvida diagnóstica. Então, se tratando de atenção primária, onde há muita indisponibilidade de alguns exames, de alguns recursos, né, a gente vai sempre lançar a mão da baciloscopia. Essa é uma situação onde eu acho que não cabe aquela ideia de pontuar negativo por não solicitar o exame, tá? Por que eu quero chamar atenção, pessoal? Bastante atenção nisso. Às vezes a gente fica com medo de solicitar o exame, porque pode pontuar por não ter feito um diagnóstico clínico. Porém, nesse caso, se é obrigatório uma baciloscopia positiva ali para não ser paucibacilar, então é obrigatório que eu solicite, pelo menos. Tá? Então, isso aí não pontuaria assim, só eu verbalizar que é um diagnóstico clínico. Tá? Ou se eu der ênfase ali, lembrar na hora, né? O diagnóstico ele é clínico, porém, vou solicitar uma baciloscopia para a classificação ali, se é pálcio ou multibacilar, classificação operacional, certo? É isso que consta no protocolo. Se tem cara, pele, nervo de hanseníase, é hanseníase, tá? Então, ok. O que eu tenho que lembrar do meu exame complementar de hanseníase? Baciloscopia, tá? Que é o que vai me ajudar a definir se é pálcio ou multi. Trouxe aqui para a gente uma biópsia, que é quando tem dúvida diagnóstica, e a avaliação neurológica periférica, também chamada de ANS, tá? É um papelzinho que tem, inclusive, lá no protocolo, onde faz as reavaliações de acompanhamento do paciente. Consta como exame complementar, mas é basicamente um exame físico. Então, no meu exame físico tem que constar a solicitação da baciloscopia, ok? E o que eu trouxe de atualização para quem ainda não estava no início da aula, acho que saiu umas outras pessoas devido ao erro de conexão também, é aquela ideia que eu queria passar para vocês, né? Na verbalização do diagnóstico, geralmente, a gente esquece de verbalizar de forma rotineira diagnósticos diferenciais e complicações. Então, a partir de hoje, eu aconselho o estudo teórico voltado para a prática, sempre estudar no mesmo bloco de verbalização de diagnóstico, eu já verbalizar diagnósticos diferenciais, complicações e avaliação de gravidade, tá? Porque, às vezes, por impulso ou por falta de treinamento, a gente chega aqui e fala, olha, baseado na avaliação clínica e nos seus exames, o diagnóstico ele é hanseníase. Pronto, talvez eu nem pontue, ou eu pontue menos por falar só hanseníase. Então, é a hanseníase, a forma clínica, que é ou dimorfa, ou indeterminada, ou tuberculose, ou bichoviana, mais a classificação operacional, se é pálcio ou se ela é multibacilar, tá? Porque se é importante para a minha conduta, se está no meu protocolo, a gente tem que verbalizar de forma completa, para não perder ponto, né, e também para não zerar na pontuação do diagnóstico. Sempre lembrando que a nossa ordem de atendimento, geralmente, está baseada ali em anamnese, exames complementares, diagnóstico, conduta e orientações finais, certo? Então, como complicações, a gente tem a neuropatia periférica, as hanseníases, as reações hansênicas, como o eritema nodoso hansênico, o veite e ceratite, tá? Então, como que eu verbalizo no diagnóstico? Vamos supor que é uma hanseníase indeterminada, paucibacilar, né? Vamos trabalhar com esse hoje, hanseníase indeterminada, paucibacilar. Então, baseado na avaliação clínica e nos exames, tá? O diagnóstico é hanseníase indeterminada paucibacilar. É fácil o diagnóstico diferencial com pitiríase vesicolo, psoríase e algumas micoses, ok? Como complicação, pode ter uma neuropatia periférica, reação hansênica, uveíte, ceratite. Você tem alguma dúvida? Aí sim, eu não preciso esperar chegar lá no final para me perguntar ao paciente se ele tem alguma dúvida, esperar ele perguntar, isso pode complicar? Né? Isso é grave? Não, eu já respondo para o paciente, né, de forma, ou isso tem cura? São o clássico, né? Isso é grave, isso tem cura, isso pode complicar? É o clássico aí que a gente tem que revisar na hora, a gente tem que revisar quando a gente está abordando determinado assunto, certo? Então, na minha verbalização de diagnóstico, eu já verbalizo o diagnóstico de forma completa, complicações, diagnósticos diferenciais para ganhar tempo e não correr o risco aí de, por exemplo, o meu ator esquecer de me fazer uma pergunta que ele tinha obrigação de perguntar por que acontece, tá? E basicamente, como que a gente vai tratar? Item de finalização aqui no caso, que eu acho que também pontuaria muito, tá? Por que diferença, né? Se eu identifiquei forma clínica, classifiquei operacionalmente, né? Eu sei que essa classificação operacional, quando é paucibacilar, aqui, como a gente pode ver, PB por 6 meses, MB por 12 meses, né? Então, a verbalização
dessa conduta vai pontuar muito na prova. E como eu disse, para quem gosta de decoreba, roda do carro, tá? Hanseníase está na roda do carro. Rifampicina, dapsona, clofazimina. Tá? A rifampicina, ela é mais pobrinha, ela só pode passar na farmácia uma vez no mês, ou seja, como a gente tem ali uma poliquimioterapia, tem que ser verbalizado de forma clara. O tratamento ele vai ser realizado onde? Tá? O tratamento ele é ambulatorial, né, no diagnóstico da hanseníase. A gente vai tratar em casa, ok? E requer alguns cuidados, certo? O tratamento é feito com poliquimioterapia, rifampicina, dapsona e clofazimina, sendo que uma dessas medicações ela tem que ser supervisionada mensalmente, que é a rifampicina, certo? Sempre lembrar de doses, porque o novo modelo de prova, né, ele exige isso. Nesse caso, seria interessante a gente verbalizar até que tomar a medicação com água, porque numa situação de tuberculose já pontua basicamente por verbalizar que a medicação deveria ser tomada com água, tá? Então, eu sei esse eixo da roda do carro, rifampicina, dapsona, clofazimina, sendo a rifampicina uma dose mensal, né? E falar o período. E como que vai vir isso no meu padrão esperado de prova? Vai vir. Tratamento, verbalizou as medicações corretas, aí pontua meio. Verbalizou as medicações corretas pelo tempo correto, pontua 1. Né? Verbalizou a medicação com dose correta pelo tempo correto, pontua 1,5, 2, e olhe lá se não for mais. Tá? Então, é um tratamento bem específico, que tem protocolo bonitinho, que se você entrar com recurso, eles vão só te mandar a linha lá, a frase que estava escrito o tratamento certinho, ou a tabela que está o tratamento, tá? Então, verbalizar sempre as medicações, as doses, tempo de tratamento, né? E lembrar de dizer que uma dessas doses ela é supervisionada mensalmente, certo? Então, ok, abordei essa poliquimioterapia para o paciente, já garanti mais 2, 3 pontos. É a hora que eu saí ali do 60% para 80%, 90% talvez da minha estação, né? Mas eu tenho os itens de finalização, que se eu estou numa unidade primária, numa atenção básica, é solicitar o retorno desse paciente, específicas, né? Então, ok. No caso da hanseníase, né, eu gosto sempre de contar uma historinha. A hanseníase, ela tem cara, pele e nervo. Aí eu lembro o que afeta, né? E tem diferentes formas clínicas, que são as ditas formas clínicas, como dimorfa, indeterminada, tuberculoide e a maldita da Virchoviana. E sempre quem tem hanseníase ganha um presentinho no final. E esse presentinho é a caderneta da pessoa cometida pela hanseníase. Isso é só refinamento, tá? Nunca vi cair em estação. Mas, como é algo bem determinado pelo protocolo, inclusive, eu tenho um colega onde o pai dele foi diagnosticado com hanseníase e foi entregue para eles um caderninho da pessoa cometida pela hanseníase, eu acho importante a gente finalizar a estação verbalizando isso, tá? Além de itens de finalização, coisas específicas, tá? Quimioprofilaxia, certo? Contatos domiciliares íntimos, tá? De contato íntimo por muito tempo. Não é o vizinho que me visitou ontem e vou fazer quimioprofilaxia. Mas existe a rifampicina 600 miligramas como dose única. Mas quero chamar a atenção principalmente para o segmento, tá? Que é uma avaliação clínica anual por no mínimo 5 anos. A quimioprofilaxia em si, eu nem quero chamar muita atenção, mas para o segmento, sim, porque sempre, às vezes, vem ali nosso padrão esperado de prova. Orientou o retorno do paciente. E como é uma doença que requer um acompanhamento, existe, inclusive, lá a avaliação neurológica simplificada que deve ser realizada para avaliar a gravidade e evolução do quadro, né? Seria muito importante a gente verbalizar o segmento desse paciente, tá? Então, itens de finalização é isso, são coisas mais específicas. E que durante a gente vai executando estações, ou ver o colega realizar, a gente vê que na hora de pontuar, cai muita coisa específica ali para a gente, tá? Mas, basicamente, em resumo, o que eu quero passar ali de mensagem final para vocês sobre hanseníase, tá? Lembrando que eu vou falar aqui um pouco sobre febre reumática, e aqui sem interferências em nome de Jesus, até o momento, acho que a conexão está ok, tá? Então, basicamente, se eu sei ali identificar hanseníase no início, sempre lembrando que se eu tenho uma lesão, que é uma mancha, primeira coisa que eu estudaria ali seria se ela é branca, vermelha, pela cor, diz muito. Se ela é vermelha, pensar numa micose, se ela coça, descama, por exemplo.
né? Se ela é branca, talvez sim, pensar numa hanseníase, mas também algumas variações de micose, né? Se ela é preta, a gente pode pensar em melanoma, né? Então, assim, estudar baseado na queixa me ajuda muito. Então, hanseníase, caracterizar a queixa de forma específica com as perguntas direcionadas e específicas. Exame físico, solicitar exame físico correto, incluindo exame físico neurológico. E a partir do meu exame físico, eu classifico a forma clínica, se ela é de morfo indeterminada, tuberculose, ou a maldita da Vichoviana, as ditas formas clínicas, né? Então, se eu sei classificar a forma clínica, e sei a classificação operacional, que é multi ou pulso bacilar, sei solicitar uma baciloscopia, porque isso é importante para me definir se é pulso ou multibacilar. Sei tratar e sei o período que eu devo tratar por 6 a 12 meses e sei as medicações corretas, lembrando que a rifampicina é uma dose mensal supervisionada. E entrega essa caderneta no final, da caderneta da saúde pela pessoa cometida pela hanseníase. Não deu tempo de eu colocar no material, senão eu tinha colocado para vocês visualizarem aqui a caderneta. Tá? Mas está no protocolo. Eu tenho no 80%, 90% da estação, com certeza. Tá? Então, assim, coisas específicas. Pense como o examinador, haja como o candidato. Tá? O examinador pegaria as coisas cruciais ali para poder pontuar, e o padrão de prova do INEP ultimamente tem pontuado muito nisso. Tá? Um pouquinho na anamnese, o mais específico. Um pouquinho no exame complementar, o mais específico. O exame físico interpretou, o mais específico. Né? Então, se eu tenho ali uma forma clínica exclusiva, uma classificação operacional, um tratamento que muda de acordo com a minha classificação operacional e um acompanhamento pré-determinado pelo protocolo, então isso vai pontuar e pontuar muito. Se eu chego para a prova sabendo isso de forma específica, eu posso chegar seguro, sempre lembrando que eu quero chamar a atenção para uma situação, a qual não é a revisão de hoje. Mas exame físico no paciente com hanseníase, assim como já veio exame físico, né, da criança, por exemplo, ali a questão da pressão arterial, pode vir o exame físico no paciente com hanseníase, que tem algumas nuances e algumas coisas mais específicas, é uma boa revisão aí para se preparar para a prova. Não que eu vou fazer isso antes de eu revisar os temas mais importantes, tá ok? Então, reviso os temas mais comuns, mais rotineiros, e aí sim, a hora que eu estou seguro com os outros temas, eu vou lá e reviso esses de forma mais específica, tá ok? Então, basicamente, aqui, o hanseníase é um tema que eu gosto bastante, eu acho uma aposta boa para a prova, não dizendo para vocês que vai cair, mas que se cair, vai cair nesse eixo, tá? De saber caracterizar a lesão do paciente, perguntar sobre a epidemiologia do contato do paciente, né? O exame físico, saber verbalizar, identificar a forma clínica, tratar da forma correta, solicitar uma baciloscopia e acompanhar esse paciente. É isso que vai cair na prova, tá? E acho um bom tema, certo? Porque tem suas coisas específicas e tem um protocolo determinado já, né? Um protocolo clínico ali de diretrizes terapêuticas. Pessoal, esse é o momento que eu abro aqui para algumas dúvidas, ou sobre o tema, ou sobre execução de citação mesmo, tá? Que eu acho muito legal a gente discutir isso, porque às vezes a nossa dúvida, a dúvida do nosso colega. De repente você estava executando uma citação com o seu colega e você perguntou para ele, talvez ele nunca realizou a prova. E será que lá no dia assim, será que isso pode? Né? Uma das dúvidas mais comuns no início. Sou obrigado a ler o script em voz alta? Eu recomendo que sim, mas isso não pontua na prova, não vai estar lá no seu padrão esperado de prova. Leu o script em voz alta, não vai estar, você não vai pontuar por isso. Mas eu recomendo que sim, para já ter um ajuste de voz, ganhar uma segurança, né, e ouvir a sua voz o mais cedo possível, para não ficar nervoso depois, durante o seu atendimento ali, ok? Então, basicamente, é uma das dúvidas mais comuns. Eu tenho essa dica do diagnóstico aí, porque eu observei isso de forma diária, que cai muito. Às vezes a gente esperar perguntar sobre complicação, gravidade e diagnóstico diferenciais. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Pode ser sobre execução, pode ser sobre... hoje eu fui fazer tal, eu discuti com a minha colega, eu acho que isso pode, eu acho que isso não pode. Se não tiver... No meu caso, não é dúvida. Eu gostaria de saber, aqui onde está escrito, orienta o retorno imediato se surgirem... O quê, por exemplo? Perdão, aqui eram sintomas, não sei por que não salvou no material, eu tinha a página 7 e perdi ela. Se surgirem sintomas, como, por exemplo, do eritema nodoso rancênico, porque ele evolui para um quadro de sepse, às vezes, tá? Então, ali, rebaixamento, aborda os sintomas neurológicos, tá? Rebaixamento de nível de consciência, né? Alteração da marcha, limitação funcional, porque a gente sabe que o que? A hanseníase, ela causa espessamento de nervo, tá? Esse paciente com nervo espessado, outra coisa, se tiver alguém anotando ou é bom de memória,
na solicitação do exame físico neurológico, tá? E exame físico de nervos periféricos, de forma mais específica, tá? Avaliação dos nervos periféricos, palpação de nervos periféricos. Eu acho uma boa verbalização também, porque é algo bem característico da hanseníase, espessamento de nervo periférico. Então, sim, se surgirem sintomas como rebaixamento de nível de consciência, limitação funcional, por exemplo, né, febre persistente, aqueles de sempre também que a gente pode orientar ali, porque às vezes a gente lembra do acompanhamento rotineiro, mas esse paciente, se ele não tiver melhora dos sintomas ou piora nesse período, ele deve retornar. Mas, basicamente, o que eu queria chamar a atenção sobre segmento, Sônia, era porque é protocolar que seja pelo menos uma vez ao ano por 5 anos. Então, assim, se eu chegar verbalizando isso daí, eu posso sair da minha prova seguro de que eu pontuei tudo que podia pontuar. Tá? Ó, o retorno, o acompanhamento ele é feito pelo menos uma vez ao ano por 5 anos. Você fecha a sua estação com chave de ouro, né? E orienta o retorno imediato, seria algo complementar se surgirem os sintomas agudos, né? Rebaixamento de nível de consciência, febre persistente, limitação funcional, que seria a limitação dos movimentos, por exemplo. Nosso colega Auro César apareceu para dar uma boa noite para todos. Oi, pessoal, tudo bem? Na verdade, eu queria só falar um pouquinho, acrescentar, na verdade, 2 pontos importantes aí, né, que cobra na prova da teoria, que é sobre as reações, né, os estados reacionais da hanseníase, né? É muito importante a gente pensar, porque às vezes eles podem colocar numa sessão de preventivo, né, sobre o que a gente faz, né, durante o estado reacional, ou seja, a pessoa ela já começou o tratamento, né, e aí deu algum tipo de reação por causa da medicação, né? Então, 2 coisas que a gente não pode esquecer, né? A reação do tipo 1, que é a reação reversa, né, que é quando geralmente a gente inicia o tratamento para os paucibacilares, né? Essa reação tipo 1 é por causa de alguma resposta celular do organismo, e o tratamento é corticoide, né? Então, reação tipo 1, a gente tem que pensar em dar corticoide para o paciente. E na do tipo 2 é aquela do tipo imunomediada, né? Que é por imunoglobulina, e geralmente não é no paucibacilar, é no multibacilar. E aí a dica que eu dou é o quê? O tipo 2 geralmente tem sintomas sistêmicos, né? Então, ali a gente vai ter aquele eritema nodoso, vai ter manifestação sistêmica, o paciente ele pode apresentar febre, né, rash, enfim, qualquer coisa que seja sistêmico ali. E o tratamento do tipo 2 é a talidomida, né? Então, assim, gente, 2 coisas que a gente não pode deixar de lembrar, essas medicações das reações hansênicas, tá? Tipo 1, corticoide, e tipo 2, talidomida, tá bom? Só queria acrescentar isso mesmo, que eu acho que é muito importante, porque já veio na teoria, né?